Olá pessoal, tudo bem, gente? Estamos aqui começando mais uma semana. Eu queria trazer uma palavra essa semana sobre o Apocalipse. Mas o que eu queria trazer é uma palavra simples, para entendimento de todos, um panorama geral com uma aplicação direta para as nossas vidas sobre o Apocalipse. Primeira coisa, eu queria te orientar a se interessar por estudar o Apocalipse. Buscar, pesquisar, buscar conteúdo, se informar a respeito, porque tem várias vertentes, né, várias visões de interpretação diferente do Apocalipse. Os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas, pós-tribulacionistas, tem todas essas questões, qual é o significado das simbologias usadas, as figuras de linguagem usadas no Apocalipse. Então se interesse por isso. Tem pessoas que, geralmente as pessoas têm medo daquilo que elas não entendem. Mas eu queria te incentivar, estude o Apocalipse, é uma revelação maravilhosa. Eu quero te dizer, eu olho o Apocalipse com gratidão no meu coração a Deus, pela palavra, pela revelação que o Apocalipse nos traz, tá certo? Então estude, mas eu queria trazer aqui hoje, agora, nesse momento, uma visão simples, de entendimento simples, uma aplicação pessoal para cada um de nós. Primeiro, para se entender Apocalipse, nós precisamos ler um pouco os profetas do Antigo Testamento, profeta Isaías, profetas Daniel, profeta Ezequiel, Malaquias, são revelações proféticas do Antigo Testamento em que lançam luz sobre o Apocalipse. João, quando escreve o Apocalipse, João pega uma linguagem emprestada desses livros, dessas profecias do Antigo Testamento, para que ele pudesse então compor, escrever o Apocalipse, a revelação. Primeira coisa simples, né? Apocalipse significa revelação, aquilo que é revelado, aquilo que é descortinado. Então o que é Apocalipse? A revelação do tempo do fim, tá certo, querido? Então olha só, primeira coisa, vamos falar sobre o autor, sobre João. Quem foi João que escreveu o Apocalipse? João foi um discípulo, um dos 12 de Jesus. João era discípulo de João Batista. E no dia que Jesus passou por eles, ele deixou de seguir João Batista e foi seguir a Jesus. João, ele foi o único dos 12 que não morreu martirizado. Todos os outros discípulos morreram martirizados na obra missionária da expansão do evangelho para onde eles foram enviados. João não, João viveu até a sua velhice, morreu já bem adiantado em idade na sua velhice. E ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também escreveu o Apocalipse. O Apocalipse ele escreveu já na sua idade bem avançada, já no alto da sua maturidade, da revelação, do entendimento das coisas espirituais. E ele estava preso na ilha de Patmos. Ele era de Éfeso, a qual ele liderava lá a igreja na cidade de Éfeso, e ele é preso durante a perseguição religiosa pelo Império Romano e é lançado na ilha de Patmos. Mas isso tudo tinha um propósito de Deus para que ele estivesse ali, para que ele fosse lançado ali. A palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graça, sabendo que Deus está no controle das coisas. Ao ser lançado ali na ilha de Patmos, ele sozinho, abandonado, largado ali para morrer, ali ele teve a visão, o Senhor confiou a ele a questão da revelação, o Apocalipse. O que é o Apocalipse? Como já disse antes, a revelação das coisas do fim. Então, por que eu disse um pouco agora mesmo que eu olho o Apocalipse com gratidão a Deus, por olhar e entender o Apocalipse? Porque o Apocalipse é a revelação do fim. Tudo que você olhar nesse sistema do mundo, o mundo corrupto,
em consequência do pecado que assolou a humanidade, as maldades, a corrupção, malícia, luxúria, as injustiças, as calamidades, as misérias, tudo que você olhar, o sistema desse mundo jaz do maligno que está por trás de todas essas calamidades, o cair do ser humano, um homem semelhante à imagem de Deus, se torna um homem caído, e disso provém toda a corrupção da humanidade. Então, quando a gente olha para o Apocalipse é quando Deus dá o fim a isso. É quando se é estabelecido o fim. Tudo que você olhar de perverso, de mal, aí você vê que Deus está dando fim a todas essas coisas. Então, o que acontece no Apocalipse? João é arrebatado, e olha só isso, ele é arrebatado aos céus, e no céu ele tem uma revelação do que vai acontecer na terra. E eu sou apaixonado por isso, eu gosto muito disso, de entender o quê? Que o homem pode fazer o que quiser dentro de um coração caído e corrompido. O sistema do mundo governado pelo inimigo de nossas almas. Podem fazer o que quiser, mas o final já foi definido. No céu foi tomadas as decisões do que vai acontecer na terra. É revelado o fim de todas as coisas, a prestação de conta final. Então, por isso que eu sou grato, eu tenho gratidão em olhar para Deus, que se não tivéssemos a revelação do Apocalipse, nós ficaríamos pensando, como que vai ser isso? Até onde vai ser essas coisas? E o Apocalipse é o epílogo, é o ponto final de toda essa trajetória do pecado da humanidade. Tá bom, querido? Então, quando nós estudamos Apocalipse, isso fortalece a nossa fé. Sabe que Deus está no controle. Então toda aquela simbologia de taças, trombetas, aí você vai vendo que todas as vezes que uma trombeta é tocada nos céus, acontece algo na terra, um juízo na terra. Então é Deus preparando a igreja dele. Jesus manda que as cartas fossem escritas às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia, cartas de repreensão, de exortação, e trazendo uma revelação final de todas as coisas, do capítulo 1 até o capítulo 20 de Apocalipse, trazendo isso. A partir do capítulo 21 fala o quê? Haverá novos céus e novas terras. Aí está falando em termos de eternidade, vida eterna com Deus ou perdição eterna fora de Deus. No capítulo 2, na carta escrita a igreja de Esmirna, é uma revelação lá de Jesus escrevendo, falou assim, olha, no capítulo 2 diz assim, ser fiel até a morte, ser fiel até diante da morte, dar-te-ei a coroa da vida. E diz que aquele que permanecer nessa fé, olha só, os irmãos ali estavam sendo perseguidos, teriam que responder a sua fé diante do perigo da morte. Então, talvez o que nós entendemos de evangelho no Brasil, nós não conseguimos entender isso. Ou nega Cristo ou morre, porque nós vivemos uma liberdade aqui em termos de profissão de fé. Mas nem sempre será assim. Mas nós deveríamos viver a cada dia como se a nossa fé tivesse que ser respondida diante da nossa perigo da nossa própria vida. Por quê? Porque quando entendemos assim os percalços do dia a dia, as dificuldades do dia a dia se tornam mais simples na nossa vida. Quando entendemos uma coisa que realmente estamos falando de eternidade e que às vezes tem que ser respondido essa fé até diante de ameaça de morte. Então no capítulo 2 de Apocalipse, escrevendo a carta, diz lá, ser fiel até diante da morte e dar-te-ei a coroa da vida, é promessa do Senhor. E fala que aquele que for fiel não provará da segunda morte. O que é a segunda morte? Vá no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 11,
está lá falando sobre o juízo final, aonde todos aqueles que morreram sem Cristo terão que se apresentar diante do trono de Deus para receber o juízo final. Todos serão julgados pelas suas obras, pelos seus feitos. Aqueles que não foram justificados por Cristo, que ainda tem que responder pelos seus atos, para que Deus possa julgar como justo juiz, porque as próprias obras de cada um as condenarão cada um. E lá diz que esses sofrerão a segunda morte. O que é a segunda morte? Para aqueles que morreram em Cristo, morreram sem Cristo, e serão ressuscitados no dia do juízo final, para ali serem julgados e serem lançados na condenação eterna. Uma eternidade de dor, de abandono, de rejeição, de sofrimento, de angústia, uma eternidade longe de Deus. Em contrapartida, o justo, nós que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, não participaremos disso, porque nós já teremos nos apresentado, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, ante ao tribunal de Cristo. Para quê? Para apresentarmos as nossas obras, não mais responder pelo pecado. Tem pessoas que pensam que nós vamos ter que prestar conta do nosso... Não, o pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Nós, os justos, estaremos diante do Senhor para prestar conta do que nós fizemos agora com a vida que Ele nos deu, com os dons e os talentos que Ele nos deu. Então, a prestação de conta para os galardões que serão entregues individualmente cada um, segundo os frutos gerados como os filhos do reino nessa terra. Tá bom, querido? Então, a visão completa do Apocalipse é essa. É Deus trazendo fim a toda a trajetória do pecado que se iniciou lá na queda com Adão e Eva no Jardim do Éden. Então, o Apocalipse, por isso, é o fim, é a revelação do final, para que se estabeleça a partir dali o princípio de eternidade, de vida eterna com Deus, ou perdição eterna, longe eternamente de Deus. Tá bom? Se interesse por Apocalipse, pesquise, estude, mas a visão geral é essa. Há divergências teológicas, mas a visão geral e simples para nós é essa. Deus no controle, Deus trazendo juízo ao final de todas as coisas, estabelecendo um tempo de eternidade para aqueles que foram justificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Um beijo, um abraço para vocês, que Deus abençoe você, a sua família. Ande na plenitude da palavra de Deus, como aquele que busca a revelação, que se alimenta da palavra. Deus te abençoe, sua família vive em paz, vive na bênção, em nome de Jesus. Se gostou da mensagem, dá um like aí, compartilhe, comente, se inscreva no canal, vou estar sempre mandando umas mensagens aí, tá bom, querido? Deus te abençoe. Um abraço a todos. Se não gostou também, se não concordou, coloque lá a sua discordância, comente também. O importante é nós crescermos juntos no conhecimento, na revelação da palavra de Deus. Forte abraço, Deus abençoe.